Você que é produtor rural sabe quão desafiador tem sido para o agronegócio esse último ano, principalmente por conta da última safra. A gente tem visto aí a questão de perdas na produção, a questão da queda nos preços das commodities agrícolas e está todo mundo de olho no financiamento da próxima safra. Como que esse financiamento vai acontecer e o que pode ser feito? Participação governamental é cada vez menor e o produtor tem que ficar atento às oportunidades ou às possibilidades que o mercado traz. Aqui comigo está o Dr. José Alves, ele é da VBSO Advogados, justamente para contar um pouquinho para a gente quais são os principais títulos de financiamento do agronegócio hoje à disposição do produtor. Afinal de contas, doutor, o que o produtor tem que entender em relação a financiamentos, a possibilidades de financiamentos e como acessar esse recurso que está fora desse recurso institucional, desse recurso do governo? Alexander, obrigado pela pergunta, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Cada vez mais a gente vê a migração para o crédito privado no financiamento da atividade produtiva, né? Os títulos de financiamento privado do agronegócio estão à disposição do produtor e a gente tem uma série de diferentes agentes financiadores que adquirem esses tipos de título dentro da sua atividade financeira. Por exemplo, bancos tradicionais privados dão financiamento por meio de cédula de produto rural com liquidação financeira, mas também, cada vez mais, os FIAGRO, especialmente FIAGRO na modalidade de direitos creditórios, tem programas de aquisição desses títulos devidos por produtor rural. Agora, o produtor, na prática, qual que é a ferramenta que ele tem para poder participar desse mercado? E o que ele tem que conhecer desse mercado para estar acessando? É importante que o produtor, em primeiro lugar, conheça quais são os títulos que ele pode emitir. A CPR financeira, que a gente já mencionou, a cédula imobiliária rural, que é passível de emissão pelo proprietário de imóvel rural, que tem os seus desafios em decorrência dos requisitos para a formalização da sua garantia. A gente tem também mecanismos de acesso ao mercado de capitais por meio do certificado de recebíveis do agronegócio. Mas em primeira análise, né, o produtor rural tem que entender a sua situação financeira, os ativos que ele tem para dar em garantia e as perspectivas de mercado para obtenção de taxas melhores. Com isso, buscar uma assessoria financeira, uma assessoria jurídica para direcioná-lo para os caminhos mais adequados à sua situação de momento. O senhor citou aí algumas ferramentas importantes. CPR, hoje, é a principal ferramenta do produtor rural? Por quê? Em volume financeiro, sobretudo, com certeza. CPR, em primeiro lugar, é o título de financiamento privado mais antigo que nós temos. Foi criado em 1994 na modalidade física, em 2001 a modalidade financeira. Ao longo do tempo, modificações pontuais. Em 2020, com a Lei 3.986, uma grande modernização, né? Sua transformação num instrumento essencialmente financeiro, com potencial de pactuação de taxa de juros, variação cambial, correção monetária. Então, hoje, muito utilizado. Com a obrigatoriedade de registro em entidades registradoras privadas, as instituições financeiras, as gestoras de crédito podem ter uma ideia mais robusta de quanto de CPR em circulação cada produtor rural tem, que incentivou ainda mais o uso desse tipo de título. E a CPR comporta uma série de garantias diferentes, praticamente todas aquelas que a gente tem no nosso direito. Então, uma ferramenta muito versátil, muito testada no nosso judiciário e, portanto, muito usada para corporificar essas transações. E, de fato, a partir de uma CPR, o produtor consegue se financiar? E como é que está esse mercado hoje? A que preço, enfim, com que eficiência, enfim, como é que está esse mercado? O mercado hoje, Alexander, como você colocou, por questões de quebra de safra, eventos climáticos recentes, até muito graves que a gente teve, né, é um mercado que está desafiador, né, também pelo nosso ambiente macroeconômico que se deteriorou nas últimas reuniões aí da autoridade monetária. Então, as taxas de juros elas estão mais elevadas do que se esperava que estivessem a essa altura, né? Na nossa visão, uma situação transitória que abre oportunidades também, especialmente para aqueles produtores que têm a casa arrumada, que estão em segmentos que não foram afetados por esses eventos climáticos ou por quebra de safra. Nesse caso, esse produtor vai conseguir acessar esse recurso
Com juros competitivos, doutor? Sim, com juros competitivos, né? De novo, o setor está mais desafiador do ponto de vista de financiamento como um todo. Mas quem tem um bom ciclo de safra, tem boas garantias, está numa situação econômico-financeira equilibrada, ainda tem boas oportunidades nesse mercado. A dica é procurar uma boa assessoria financeira, tentar arrumar casa, buscar financiamentos de longo prazo para a gente superar esse momento de turbulência e aproveitar a oportunidade, especialmente com esses agentes econômicos novos, como os FIAGRO, né, gestores de FIAGRO, que têm apetite para financiar a taxas competitivas, bons negócios no campo. Como é que o produtor rural participa dos FIAGROS? O FIAGRO, ele tem múltiplas personalidades, né? Ele foi criado para poder investir tanto em imóvel rural quanto em participação em empresas, né, companhias fechadas, sociedades limitadas e também como agente financiador, comprando crédito, comprando CPR financeira. Grandes produtores rurais podem, inclusive, transferir a sua propriedade imobiliária para dentro de um FIAGRO e operá-la por dentro de um fundo, né? Podendo assim fazer praticamente, entre aspas, um IPO, uma oferta pública de ações por meio de um fundo, né? Criando o próprio fundo. A gente tem até um incentivo na legislação fiscal que é o diferimento do imposto que o produtor pagaria quando ele aporta o seu imóvel no fundo. Ele tem um imóvel com valor de declaração de imposto de renda baixo, ele troca por uma quantidade grande em valor financeiro de cotas do fundo. Ele tem um ganho tributável aí, né? A legislação fala que você só vai ter a tributação desse ganho quando esse produtor vender essas cotas para um terceiro. Então, se eu quiser colocar esse imóvel dentro de um fundo, continuar sócio dessa unidade produtiva imobiliária e trazer agentes para entrar no capital dessa exploração, eu posso sem ter que pagar o ganho de capital e com uma estrutura regulatória muito menor do que ter uma companhia aberta, né? Na prática, eu vou contratar um gestor que vai ser a pessoa responsável, um gestor administrador responsável por cumprir essas obrigações perante a CVM, né? Isso demanda, lógico, organização, demanda amadurecimento, demanda governança, mas é um caminho interessante, ainda não muito desbravado. Do ponto de vista creditício, que a gente tem visto um crescimento muito grande, né, do FIAGRO de direitos creditórios em 22 e 23, tem muita oportunidade de dinheiro em caixa nesses fundos para alocar em recebível. Quando a gente fala alocar em recebível, é tanto descontar eventuais créditos que esse produtor rural tenha contra terceiros, por exemplo, de vendas a prazo que ele fez, quanto para crédito puro e simples, né, para comprar um título de dívida desse produtor emitido para o fundo. Então, é algo que é importante o produtor rural ficar ligado, porque é um bolso que está à disposição dele. Agora, doutor, para a gente finalizar, a recente lei de financiamento do agro, enfim, trouxe algumas ferramentas novas, incluindo a questão do imóvel rural. Como é que está isso hoje na prática e qual é a dificuldade de fazer isso, de fato, se deslanchar? A Lei 13.986 criou o patrimônio rural em afetação para garantir tanto cédula imobiliária rural quanto cédula de produto rural com liquidação financeira. É um mecanismo muito inteligente, porque ele permite que o produtor dê em garantia porções delimitadas do seu imóvel, sem ter que desmembrar a matrícula, fazer alienação fiduciária de fração ideal, alienação fiduciária superveniente, coisas que não funcionam bem na prática. O grande desafio para a implementação desse patrimônio rural em afetação são os requisitos para o seu registro em cartório de imóveis. A lei determina que o imóvel tem que estar plenamente em cumprimento com suas obrigações ambientais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e, além disso, que não haja nenhum ônus real, nenhuma garantia incidindo sobre esse imóvel rural. O que dificulta, do ponto de vista prático, que esses imóveis sejam migrados para essa garantia de patrimônio rural em afetação, né? Patrimônio imobiliário é muito utilizado pelo produtor rural como mecanismo de garantia para obtenção de financiamento. Só que hoje ele entrega uma fazenda inteira para pegar uma fração de recursos. Exatamente. Hoje você tem um imóvel que vale centenas de milhões, garantindo dívidas de dezenas de milhões, né? Com uma ineficiência muito grande do ponto de vista do produtor. Então, o patrimônio rural em afetação foi pensado para superar essa ineficiência. Então, uma coisa que é importante o produtor conhecer, propor para os seus parceiros bancários, inclusive, às vezes consegue uma linha de crédito maior com
a utilização desse patrimônio, migrando das modalidades hipotecária, de alienação fiduciária, para essa modalidade, é uma coisa a se pensar. Mas tem que estar organizado. 100%. Senão não consegue registrar. E tudo aquilo que é, especialmente mercado de capitais, fundos de investimento, demanda um nível superior de governança, de organização, de transparência. Então, a chave para acessar esses bolsos é ter a casa arrumada. Tá aí. Dica importantíssima essa, doutor José Alves, aqui para você, produtor. Ter a casa arrumada é o primeiro passo para que você possa aí acessar esse mercado de capitais, esse recurso que está aí disponível para você se financiar, para você poder investir na sua propriedade, mas você tem que estar organizado para isso. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.